Fala, galera! Bem-vindos ao canal Gol de Placa News. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Bora para o vídeo. Desde o início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os clubes brasileiros surpreenderam e deixaram claro: o futebol do nosso país está vivo. Em campo, não houve favoritismo automático para a Europa. Os sul-americanos mostraram força, disputaram com garra e, até agora, não caíram diante de nenhum europeu. Primeira grande surpresa da competição aconteceu nesta quinta-feira, 19 de junho. O Botafogo, campeão da América, entrou em campo contra o Paris Saint-Germain, campeão da Europa. O cenário parecia definido, com os franceses dominando desde o apito inicial. Mas o Glorioso fez história. Igor Jesus, aos 34 minutos, driblou com calma e encheu o pé num golaço antológico, garantindo uma virada histórica e quebrando o peso simbólico do favoritismo europeu. Esse triunfo representou mais do que 3 pontos. Representou o fim de um jejum que durava quase 13 anos, desde que o Corinthians venceu o Chelsea em 2012. E mostra que o futebol brasileiro ainda pode criar capítulos épicos, mesmo diante de gigantes milionários. Mal o mundo absorveu a virada do Botafogo e o Flamengo entrou em campo. O duelo com o Chelsea foi tenso. O time carioca começou atrás, mas reagiu com raça. Nos segundos finais, Bruno Henrique, Danilo e o jovem Wallace Yan uniram força, técnica e inteligência, virando o placar para 3-1, selando vitória crucial e colocando o Mengão no topo do grupo D com 6 pontos. Como consequência, começaram os comentários. Fechou a boca da Europa. O futebol brasileiro está vivo. E o nome voltou à tona ao ser lembrado pelos internautas durante as repercussões. Carlos Alberto, o ex-jogador, hoje comentarista. Carlos Alberto, que vestiu a camisa de grandes clubes como Fluminense e Grêmio e fez história, ficou marcado por uma frase que virou quase um bordão. Quando comentou sobre comparativos entre o futebol brasileiro e o europeu, soltou: se o Real Madrid jogasse na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não venceria. Uma declaração polêmica, mas que espelha uma visão crítica sobre o nível técnico do futebol do velho continente frente à nossa realidade. Por que essa frase voltou à tona? Porque, depois dessas vitórias históricas contra o PSG e o Chelsea, a internet reagiu com nostalgia, lembrando que o futebol sul-americano ainda é competitivo. E a fala de Carlos Alberto ganhou força. Muitos viram ali um eco do momento que o futebol brasileiro vive no Mundial de Clubes. Nas redes sociais, surgiram posts como: vamos falar de nível técnico? Um brasileiro está vencendo um time europeu, e não tem como não lembrar dessa fala histórica do Carlos Alberto. Isso mostra como declarações impactantes do passado podem voltar com força no presente. Carlos Alberto, saudações tricolores. Comenta pra gente a resenha que foi meme do Vamos Falar de Nível Técnico. Forte abraço. Essa é uma resenha muito boa. Porque é o seguinte, sabe por que eu falei essa resenha? O Real Madrid nunca vai vir jogar aqui. Ninguém vai ter... Mas quando eu falei isso, cara, de verdade... Chega um pouquinho pra cá no microfone. Quando eu falei Chega isso, da cadeira pra cá. Que tu fica... Quando eu falei isso, o que acontece? A gente fala pra um público que, assim, raciocina, que é inteligente. Eu não falei pra nego que quer sacanear, que quer brincar. Falei pra gente que entende de futebol, porra. Então, o que acontece? Quando eu quis dizer do Real Madrid jogar uma Série B, quis dizer sobre a logística que é um país continental como é o Brasil. Eles não aguentam. Uma coisa é o cara nasceu em Madrid, mora em Madrid. Eu queria ter nascido... Aliás, nasci em Caxias. Eu queria estar jogando lá até hoje. Morando lá. Mas dá pra morar lá? Não. A proporção que minha vida chegou? É. Problema, né? Sim. E o cara que mora em Madrid? Também. Em Madrid, né? Sim. Agora ele vem aqui, ele vai jogar um jogo lá em Manaus. Uma semana depois ele tá lá em... Na Argentina. do Sul. É. Ou seja, saiu do calor... Não, ou na Argentina, a garganta vai pro Libertadores. cacete. Aí depois vai pro Rio de Janeiro. Altitude. Só que nisso ele já tá uma semana fora de casa. Ou 2. Aí tem filho na escola. Não tô falando que isso é normal, não. Que eu discordo disso
de torcedor que vai em aeroporto. Isso que fique bem claro. Pressão, desse jeito, né? A pressão é em cima do jogador, não em cima da família do jogador. Isso é Lógico. covardia. A torcida invadiu o CT. Isso é errado. Isso não resolve o que vai acontecer no campo. Os caras vão resolver porque os caras têm que resolver. Não é porque a torcida invadiu. E o torcedor tem essa mania. Ah, invadiu o treino, agora a gente ganhou o jogo. Então é o seguinte, o dia que acontecer uma merda também com um jogador fizer com um torcedor, também não reclame, né? Porque ninguém tem sangue de barato. A gente tá vivendo num... Isso já tá Estamos chegando vivendo- num limite, Tá isso chegando aí, num né? limite, assim, é uma Perigoso, linha, né? é uma linha tênue. É. E tá muito perigoso isso. Por exemplo, eu não vou sentar tomar um tapa na cara de um torcedor, compadre. Sim. O nego me meter a porrada na covardia, igual... Teve pedrada, né? O jogador levou pedrada na cabeça em Luan. ônibus. Porra, Ah, cara. o Luan, né? Tava no motel. O problema do cara, se o cara tá no motel, compadre. Vai lá, 20 torcedores, sei lá se foi 20 ou 10. Tirar o cara na porrada. Porra, 20 cara, compadre. Tem a volta também, irmão. Aí o dia que um jogador fizer alguma parada, aí vai vir Ministério Público, Direitos Humanos, vai vir um monte de coisa. Sim. Aí é maneiro. Mas eles podem fazer? Então eu falo pras autoridades, só vai parar quando? Quando um de nós fizer uma merda? Ou infelizmente matarem um atleta. E aí? Vamos deixar chegar nesse nível? Exatamente. Então Tivemos isso eu não Vila concordo. Sante em... Cara, eu sou maneiro, eu sou bom vivant, eu respeito, eu brinco, eu sacaneio. Agora, otário eu não sou. Galera, E quem mas me conhece, de todos que vocês conheceram, pergunta se o nego fala se eu sou otário. Às vezes eu me finjo de otário. Não, a Porque galera é melhor mandou- ser um bom otário do que ser bom A malandro. frase de Carlos Alberto pode até parecer exagerada à primeira vista, mas será que ela não reflete um sentimento guardado há anos por muitos torcedores brasileiros? Quando ele disse em 2019 que o Real Madrid não ganharia a Série B do Brasil, muita gente riu, chamaram de absurdo, disseram que era provocação. Mas hoje, depois das atuações recentes dos clubes brasileiros no Mundial, essa fala ganhou nova luz. Não se trata, literalmente, de colocar o Real Madrid em Goiânia ou em São Luís do Maranhão e esperar ele tropeçar. O que Carlos Alberto levantou é uma discussão mais profunda. O quanto o futebol europeu é supervalorizado. E mais, será que o futebol brasileiro é tão inferior quanto pintam? O argumento dele se baseia em 3 pilares importantes: o desgaste físico do calendário brasileiro, a dificuldade de jogar em estádios acanhados com gramados ruins e o nível de competitividade entre os clubes, mesmo os da parte de baixo da tabela. Na Europa, as estruturas são melhores, os gramados são padrão FIFA, os times jogam menos vezes por semana e as distâncias são menores. No Brasil, um time da Série B pode jogar 3 vezes por semana, viajando mais de 3.000 quilômetros entre os jogos, enfrentando adversários que jogam a vida em cada partida. É nesse cenário que Carlos Alberto provocou. Coloca o Real Madrid aqui e vamos ver se aguenta. Isso é mais do que uma bravata, é uma crítica ao sistema de valorização automática do futebol europeu e uma valorização das dificuldades do futebol nacional, que, muitas vezes, são ignoradas. Em 2025, com Botafogo e Flamengo vencendo clubes europeus no Mundial, a frase voltou com tudo nas redes sociais. Porque, mesmo sendo jogos pontuais, essas vitórias foram simbólicas. Foram um soco na mesa, uma forma de dizer: nós ainda temos camisa, nós ainda temos futebol. É claro que os clubes europeus são dominantes no cenário internacional. Basta ver a quantidade de títulos recentes da Champions League ou os elencos multimilionários. Mas isso não significa que estão acima de qualquer crítica ou que clubes brasileiros são meros coadjuvantes. O que o Mundial mostrou é que há espaço para competitividade e que, sim, clubes brasileiros ainda podem bater de frente com gigantes europeus, mesmo com um orçamento muito inferior. Quando a fala de Carlos Alberto viraliza agora, em 2025, ela se torna mais do que uma opinião de comentarista. Ela vira um grito de autoestima do futebol brasileiro. O torcedor se cansa de ser diminuído, de ouvir que aqui não tem mais craque, que o futebol acabou. A frase "o Real Madrid não ganharia a Série B" representa o oposto disso: resistência. Um sentimento de que aqui ainda tem futebol de verdade, com suor, com alma, com raiz. Será que estamos valorizando o que é de fora e esquecendo o que temos em casa? Depois das vitórias no Mundial, a internet respondeu.
E a frase, antes ridicularizada, agora soa como uma premonição certeira. E você? O que acha sobre as declarações do Carlos Alberto lá em 2019 viralizarem em 2025? Em pleno palco dos maiores confrontos do futebol mundial? Será que ele estava certo o tempo todo? Comenta aí a sua opinião. O debate está aberto. Curtiu? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente tudo que rola no mundo da bola, porque aqui a resenha é séria.